Olá, pessoal. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um episódio aqui do PodPay. Então, pode chegar, pode investir, pode vir conosco, porque, na verdade, hoje nós vamos ter mais um daqueles episódios, como nas últimas semanas, falando de algo que eu tenho certeza que pode agregar um pouquinho aí na sua vida, nos seus negócios, no seu planejamento, seja ele financeiro ou pessoal. E é por isso que o meu amigo Matheus Batella está aqui ao meu lado na tela, mas em Brasília, falando conosco sempre desses assuntos tão importantes aqui para a gente no PodPay, né, Matheus? É sempre um privilégio dividir a tela contigo, meu amigo. Opa, Márcio, maravilha. Exatamente. A gente hoje vai trazer um convidado muito especial, Marcelo. Ele é representante da MetLife no canal Face to Face. Então, acredito que as informações que ele vai trazer também aquele senso de urgência, perpassa os nossos três pilares, Márcio. Tanto para o mercado financeiro, como agronegócio e também o náutico. Eu acredito que o episódio de hoje serve para literalmente todas as pessoas que buscam ali um planejamento, uma eficiência e também uma segurança. Então, eu até queria convidar para ele se apresentar aqui. Fala aí, Marcelo, beleza? Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, Márcio, Matheus, prazer. Bom, eu sou Marcelo Siqueira, sou representante da MetLife, trabalho no canal aqui Face to Face, sou ligado a seguros e previdência privada, né? A gente trabalha com proteção financeira. Eu tenho, comumente, como o mercado chama, eu tenho uma agência da MetLife sob minha responsabilidade. Meu escritório é em São Paulo, eu estou em São Paulo hoje, enfim. E aceitei com muita alegria o convite do Matheus para a gente falar um pouquinho aí sobre planejamento e segurança, né? Ou proteção financeira. Acho que esse é um pouco... Adentrei o mercado aí há 5 anos, enfim. Já passei por todas as etapas desse mercado, né? Comecei atendendo o cliente direto, então fiz bons resultados comerciais em 2018, 2019. Fui aí, acho que os top 10 Brasil em vendas, enfim, planejamento. Depois resolvi montar um time comercial dentro da companhia. Entregamos um bom resultado em 2021 e há 2 anos, 1 ano e meio atrás, exatamente, eu abri um escritório e tenho aí uma equipe sob minha responsabilidade dentro da companhia. Enfim, a gente conversa e fala e trabalha o cliente aqui sempre levando em consideração o planejamento financeiro, mas mais especificamente a proteção financeira desse planejamento, né? Enfim, acho que Muito é isso. bom, muito bom. Márcio, veja bem, muitas vezes até assim, os meus clientes e alguns amigos me perguntam dessa parte de blindagem, segurança, como fazer e se isso interfere ali no portfólio de investimentos. E a gente percebe que são duas atuações muito complementares. Na verdade, eu diria que mais do que complementares, são essenciais dentro da organização patrimonial, da organização financeira das pessoas. E queria saber, Márcio, você já sabe mais ou menos para onde vai a nossa conversa de hoje? Ou você não tem um conhecimento muito grande no assunto e a gente vai precisar passar a bola para o Marcelo explicar mais detalhadamente para a gente? Ô, Matheus, é importantíssimo, na verdade, o que o Marcelo disse, até porque ele está falando da capital paulista. Eu não sei se eu vou falar a minha primeira ou a minha segunda casa, na verdade, né? Porque 26 anos de capital paulista, praticamente metade da minha vida, eu diria que a gente geograficamente tem algo em comum. Mas internacionalmente falando, ou globalmente se comunicando, a gente sabe que hoje não há mais fronteiras. Não há mais fronteiras para a informação, não há mais fronteiras para o conhecimento e não há mais fronteiras para os investimentos, para a questão do planejamento, seja ele patrimonial, seja da parte de seguros. Há uma consciência, eu diria, e aí o Marcelo, de repente, pode explicar para a gente um pouco maior do brasileiro como um todo, no sentido de ter essa educação financeira
e entender, na verdade, os riscos que se corre. Porque, Marcelo, nós temos o hábito de correr atrás do rabo, né? Ou seja, a gente não tem aquela mania da prevenção, infelizmente, no Brasil. Mas você acha que quando a gente está falando de planejamento patrimonial, de seguros, que são as suas duas especialidades, dentro talvez de um campo ainda maior, eu tenho certeza disso. É algo que a gente já tem visto um crescimento maior por parte da população, seja do conhecimento, da parte de conhecimento e da parte também depois da prática, né, do investimento e do negócio sendo feito personalizado, como você disse, ou seja, caso a caso, que a gente sabe que isso é muito importante. Esse é um mercado que ele se desenvolveu, ele vem se desenvolvendo, ele nasceu no Brasil há 25 anos, né, atrás, mas ele tem uma expansão realmente maior nos últimos 5 anos, ou 6, tá? O evento Covid-19, né, e a pandemia reforçou o que a gente fala e o que a gente trata aqui diariamente, né? Que trouxe esse senso de talvez urgência ou de conscientização, né? Que alguma coisa pode acontecer com as nossas vidas e que em algum momento a gente pode deixar de gerar renda, né? Enfim, isso aumentou consideravelmente, é um mercado que cresce fortemente, eu diria aí em torno de 20% nos últimos 3 anos, tá? Sobretudo esse canal quando a gente trata de personalização, tá? O grande obstáculo aqui, Márcio, ou a nossa grande missão não é concluir uma venda, né, para um cliente de um seguro ou de um planejamento. A minha grande missão é educar as pessoas, tá? A gente costuma dizer com rotina aqui que todo bom planejamento financeiro familiar em algum momento vai passar por seguros, né? Como você mesmo disse, a gente corre atrás do rabo, né? Esse é um dos pontos que eu preciso eliminar no primeiro dia, né? Vou dar um exemplo prático. A gente trabalha aqui, a gente fala muito sobre investimento. Todo mundo quer investir, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer guardar reservas, construir patrimônio, né? Enfim, a gente tem 2 momentos. Primeiro, o da construção, e depois, em algum momento, a gente vai ter que usufruir daquilo que a gente passou a vida construindo, certo? Então, como se a gente pode dividir entre, vamos chamar de fase produtiva e aposentadoria, né? Enfim, estamos aqui na fase produtiva. Quando eu estou numa fase produtiva, dentro de um planejamento financeiro, que eu estou construindo aquilo que eu vou utilizar no futuro, eu preciso garantir que essa construção, ou o que eu estou guardando, investindo, enfim, vai ser utilizado no momento correto, lá no futuro. Tudo bem? Na contramão disso, quem já tem ou quem já fez a lição de casa e já construiu um bom futuro, precisa garantir que não vai precisar utilizar esse capital rapidamente ou de uma vez só antes da sua aposentadoria, né? Ou, enfim, queimar o que guardou aí durante a vida. Enfim, a missão inicial aqui é educar as pessoas sobre a necessidade de proteção para que o seu planejamento financeiro, familiar, etc., seja concluído com sucesso. A gente mata aqui um gap, né? Sempre tem fica um vácuo, né? Quando você não tem a proteção financeira dentro de um bom planejamento. Com certeza. Te respondi? Acho que sim, não? Acho que foi. Pela cara do Márcio, acho que foi. Marcelo, e também Márcio, né? Assim, a gente vê, eu tô na linha de frente ali, junto do Marcelo, são atuações diferentes, né? Eu mais focado ali na parte de investimento em si.
E a gente percebe que tanto a parte de seguros como a parte de previdência, por muitos anos no Brasil, foi vendida de forma errada. E assim, além da falta de conhecimento, criou-se também um preconceito em relação a esses dois produtos, que na verdade são muito pertinentes na vida das pessoas. E aí, Marcelo, eu queria entender como que você, nessa atuação comercial, quebrava esse preconceito, lógico, levando informação. Mas assim, qual eram os seus argumentos para gerar esse senso de urgência, esse senso de necessidade, quebrando todos esses estigmas, né, existentes aqui, principalmente no Brasil? Tá. Bom, isso toda vez que a gente visita alguém, né, Matheus, ou que eu encontro um possível que eu encontro um planejamento, ou alguém que já tenha pensado sobre isso, né? Eu preciso inicialmente fazer uma xerox do que é a vida de alguém. Então, eu encontro esse cliente e entendo como ele está organizado, se ele já tem algum tipo de organização. E, geralmente, né, o tipo de cliente ou as pessoas que a gente atende, geralmente já tem alguma organização. Né? Depois que eu extraio uma xerox de como você se organiza, eu vou utilizando várias soluções, que são vários tipos de seguros, tá? Para tampar pequenos buracos. Então, vou dar um exemplo prático aqui. Um pai, né, que vem constituindo reserva para o futuro, mas que tem 2 ou 3 filhos, ainda em idade escolar, e que, eventualmente, ele tem a mesma reserva, né, para o futuro e para emergências. Enfim, o que a gente faz aqui nesse pilar, por exemplo, de educação de filhos? Eu desenvolvo um seguro exatamente para esse assunto específico. Se esse pai falta de maneira prematura, eu garanto a educação desse filho até o final da faculdade, ou enfim, até que ele consiga a sua maioridade. Um outro exemplo por exemplo, são seguros envolvendo invalidez acidental, né? Poxa, todos nós temos aqui rotinas de trabalho, de viagem, de escritório, de esportes, de lazer, né? Enfim, se algo acontece comigo que impacte a minha produção de renda, vamos pensar num médico, né? Cara, se algo acontece com um médico que não consegue, com um cirurgião, que eventualmente não consegue mais operar, né? Como é que ele garante a sua receita? Então, isso eu olho para o padrão de vida. O último grande pilar são projetos para o futuro, né? O que você imagina para o seu futuro, como você quer chegar lá, e como a gente vai garantir que os seus projetos aconteçam independente se você tem capacidade de gerar receita ou não. E a última coisa, o último pilar que a gente vai falar é aposentadoria, que aí sim entra o tema previdência, né, privada, mas hoje confesso a você, Matheus, que muita gente que nos recebe, de novo, tem a ansiedade de guardar dinheiro para o futuro, tem o desejo de guardar dinheiro para o futuro. Mas, por exemplo, às vezes eu recebo muitos clientes com pouquíssima reserva. E em algum momento, e vocês sabem disso melhor do que eu preciso não indicar uma previdência privada, né? Preciso indicar outro tipo de investimento. Afinal, a previdência é de longuíssimo prazo, a gente pode colocar aí 12 anos, né? Enfim, para que ela faça sentido. Esse é o desenho. A partir de uma xerox, né, desses 4 pilares, eu vou usando produtos específicos para entregar uma solução para cada pessoa, para cada profissional. Marcelo, muito legal isso que você falou, né? Partindo, na verdade,
dessa linha do tempo, vamos dizer assim, com relação ao trabalho, né, que você e sua equipe desenvolvem. Aqui no PodPay, eu diria que, ao mesmo tempo que a gente tem um tripé, nós temos um bipé, né? O Matheus deve concordar com isso, porque a gente tem, na verdade, as finanças sempre permeando os nossos outros dois pilares, que é o agronegócio e que é o náutico. Vamos passar, né? Até porque você já trouxe um pouquinho desse sentimento. Quando a gente passa dessa parte de conscientização, ou seja, que já existe a pessoa, a família, né, interessada em um desses dois produtos, por exemplo. Tem como você trazer aqui para a gente exemplos do ponto de vista desses nossos dois setores, ou seja, no agro ou até no mundo náutico, e eu pergunto para você por quê. Nós temos, dentro desses dois setores, um ticket médio especialmente alto, tirando a agricultura familiar, a agricultura de subsistências, os médios e os grandes produtores rurais do Brasil trabalham com um grande volume de recursos, seja na compra, seja na venda, e por vezes misturam, inclusive, dentro da porteira, como a gente chama, esses dois tipos de recursos no mesmo balaio, na mesma cesta. O que a gente sabe que já está, né, essa profissionalização acontecendo dentro das fazendas, ou seja, fazendo com que essa administração seja cada vez mais profissional, mas mesmo assim ainda há, imagino eu, uma cultura muito distante da questão do recurso para o futuro. Porque, como você disse, vontade todo mundo tem. Grana, nem todo mundo tem. Mas e os que têm? Como é que faz? Que tipo de orientação mais do ponto de vista prático, que também é muito similar com o setor náutico, por exemplo, nesse exemplo que eu dei. Qual é a abordagem que você faz ou qual é o exemplo que você traz para a gente, especificamente nesses dois setores? Tá. Especificamente trabalhando os dois setores, eu acho que o que eles têm em comum aí é um alto valor patrimonial no bom dia, né? Você encontra o empresário agro, por exemplo, né? Enfim, seja ele, às vezes até o pequeno, né? Mas enfim, o médio, grande, ele tem no Oi ele tem um alto valor de patrimônio. Então, qualquer pequena fazenda, né, vale uma pequena fortuna, por exemplo. Qualquer pequeno barco ou, enfim, lancha também carrega esse alto valor agregado, né? Enfim, para esses dois setores, o que a gente enxerga muito, Márcio, e que é um problema mais contundente, é a questão da sucessão familiar. Então, vou te dar um exemplo prático. Você encontra uma propriedade rural, tá? De 10 milhões de reais, ok? Nada exorbitante dentro do mundo agro. Então, você encontra lá um produtor que tem uma propriedade de 10 milhões de reais. Esse produtor, via de regra, tá? Ou a grande maioria, tem a sensação de que aquele patrimônio que ele tem é intocável, né? E que aquele patrimônio vai sustentar a família para o resto da vida. Não é incomum dizer, não, se algo acontecer comigo, tá aí, ó, os meninos, né, ou a família tem a fazenda para segurar as despesas. Perfeito, de fato tem. O problema é que se acontece uma ausência prematura, se algo tivesse acontecido ontem com esse cliente, né, e ele não tivesse aqui hoje, essa família teria um altíssimo custo de sucessão familiar. A gente trabalha o custo de inventário aproximadamente a 11% deste patrimônio. Tudo bem? Então, vamos encontrar aqui, ó, quando eu falo que tem um alto valor, uma propriedade de 10 milhões, a gente está falando de 1.100.000 reais para que você comece a transferência desse imóvel
para os herdeiros e para que você inicie o trabalho, inicie, né, a transmissão de bens, para que lá na frente esse herdeiro possa continuar trabalhando ou executando essa operação comercial, se houver capacidade, né, para gerar renda. Então, o náutico também traz esse detalhe, porque ele é um patrimônio alto, é um patrimônio que ingressa no inventário e que gera um custo muito pesado para quem fica. Tá? Trazendo bem prático, né? Aquele fazendeiro que me diz, não, qualquer coisa aí, ó, os meninos têm a fazenda. E aí a pergunta que a gente sempre deixa é, legal, qual é a parte da fazenda que eles pretendem vender quando o senhor não estiver mais aqui? Sempre tem um espanto. Nenhuma. Vender por quê? Porque para que alguém acesse esse patrimônio, você precisa inicialmente recolher custa, cartório, justiça, advogado, enfim, distribuir esse patrimônio. Isso é muito comum, né? Acho que esse é o seguro de sucessão, quando envolve o agro e o setor náutico, ele é super necessário. Né? Não trato como uma opção, não, ele é uma obrigação. Não, com certeza. E assim, você passou uma média aí que a gente considera desses custos de sucessão, né? Seria em torno de 11%. E tem um outro fator que também está correlacionado a essa sucessão, mas que também no decorrer das operações se torna muito importante quando a gente está falando de grandes patrimônios, que é justamente regime de bens. Então, muitos clientes me perguntam em relação a isso, e quando eu comentei sobre a pauta da nossa conversa de hoje, essa foi uma das indagações, Marcelo. Quais seriam as implicações do regime de bens nessa perspectiva dos seguros? Tá. Bom, o regime de bens, a gente tem um costume, né, ou o regime mais comum, né, de bens, sempre é a comunhão parcial, certo? Então, tudo que é constituído após um casamento pertence ao casal. Tá bem? Eu sou bem contrário a esse regime de bens. Eu acho que se eu tivesse que tomar essa decisão hoje, eu tomaria essa decisão ou pela separação total do regime, né? Enfim, coloco tudo que for adquirido, põe no nome das duas pessoas, não tem confusão, né? Ou então ainda pela comunhão universal. Tá? Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque quando você ingressa com o inventário, o regime de comunhão de bens parcial gera uma série de conflitos muito maiores, porque você tem quem ficou, né, o cônjuge, fazendo uma meação. Então, vamos usar a mesma propriedade de 10 milhões? Metade é de quem ficou. Tudo bem? Os outros 5, você vai ter que inventariar. Esses outros 5 serão divididos entre cônjuge e filhos. E aí nascem grandes dificuldades. Imagina pensar isso em uma fazenda, já é complexo. Um barco é impossível, né? Você precisa vender o bem. Agora imagina isso dentro de uma empresa, de uma companhia, né? Onde gera resultado. Imagina uma propriedade que é extremamente produtiva, que gera dinheiro, que gera fluxo e que sustenta uma família. Quando alguém morre e existe a comunhão de bens, o regime de bens, os herdeiros começam a ingressar nessa operação. Via de regra. O empresário, a grande maioria dos empresários, Matheus, posso te dizer que, sinceramente, não fazem ideia do qual é o planejamento de sucessão que está previsto no seu contrato social. Enfim,
a gente brinca muito aqui, mas é uma brincadeira séria, que legal, meu amigo, se o seu sócio morresse amanhã, o senhor está preparado para trabalhar com a mulher dele? Né? A resposta é sempre não, de jeito nenhum. Pois é, né? Então, isso é muito impactante. Então, Marcelo, acho que é bem importante isso que você falou, e eu vou, inclusive estava aqui na minha mesa, vou usar como uma analogia, na verdade, que essa bolinha de exercício, vamos chamar assim, que vamos dizer que ela é, na verdade, tudo aquilo que geralmente os pais, né, construíram para os filhos e deixaram, porventura, nesse legado patrimonial, embarcações, como a gente está falando, né, e tem um alto valor agregado, e terras, né, muitas vezes produtivas. Mas ninguém quer, como você mesmo disse, fazer com que esse patrimônio se dissolva, a partir principalmente de um patriarca, né, fazendo falta. Mas a gente sabe que a mesma construção que foi feita lá atrás e que hoje está desse tamanho, ela é facilmente, né, assim, ó, virei nada, né, virou pó. Depende muito dessa sucessão, depende muito de quem está junto, às vezes, obviamente, na família, mas quais são os passos que ela vai tomar a partir desse episódio, né, muitas vezes trágico, que acontece, não tem jeito, né, em todas as famílias. E é por isso, talvez, a questão do planejamento seja bastante importante. Onde vai minha pergunta, na verdade, minha dúvida com relação a tudo isso? Tanto no agronegócio, por parte hoje, quanto mais, especialmente terras você vai adquirindo, a sua, geralmente, família também vai aumentando, portanto, herdeiros diferentes estão dentro dessa futura, desse futuro ativo logo ali na frente, mas que nem todos têm interesse de continuar, ou seja, de dar sequência a tudo aquilo que foi construído. Esse é o primeiro ponto da dificuldade no agronegócio, lidar, portanto, também com essa questão familiar de sucessão dentro da própria família e das dificuldades e dos interesses pessoais de cada um, que nem sempre, a gente já falou sobre isso em outros episódios, nem sempre é aquela que o pai gostaria que o filho fizesse, a continuação. E no náutico, tem, Marcelo, crescido muito no Brasil também, uma outra modalidade que ela é de compra compartilhada. Então, eu, você, o Matheus, né, o Gabriel, que trabalha conosco aí nos bastidores, dividimos um barco em 4 partes iguais. E como faz nessa situação, hein? Bom, isso pensando numa embarcação, né? Isso precisa ser, teoricamente, inventariado. Né? Se a gente divide um bem, ele vai ser dividido. Quem ingressa são os herdeiros. No primeiro momento, você vai ter um inventariante. Né? Depois, isso vira um processo. Se esses herdeiros são menores de idade, esse bem fica bloqueado. Né? Enfim, obrigatoriamente tem que ser judicial. Né? Se você tem herdeiros que não concordam entre si, né? Isso também vira uma briga judicial. Pensa, do ponto de vista de uma embarcação, ela ainda gera custo de manutenção. Né? A terra é um pouco mais fácil, não, né? Ela é bem complexa, mas pode simplesmente parar a operação. A embarcação vai gerando custo. E aí eu chamo a atenção para esse ponto, né? O custo que vem sendo gerado ao longo desse processo também tem que ser absorvido. Por quem? Por todos. A embarcação que você divide hoje em 4, né? Com custo em 4 pessoas, provavelmente fica em 3. Porque não necessariamente os herdeiros ali têm condição de arcar com essa despesa, certo? O que você precisa, então, para essa movimentação? Dinheiro rápido. Qual é a única solução que não passa pelo inventário e que vai entregar aos herdeiros dinheiro rápido? O seguro de vida. A previdência privada pode ser utilizada por isso. Apesar de recolher ITCMD, né? Enfim, de imposto,
ela também vai aos beneficiários. Mas faço um alerta aqui para os fundos de previdência. Nem todo fundo previdenciário pode ser sacado de uma vez só. Às vezes ele é transformado em pensão. Então, Marcos, a teoria ela fica muito longe da prática. O que eu quero dizer com isso? Que se nós dois dividirmos uma embarcação, tudo bem? Eu faleço amanhã e os meus filhos não têm dinheiro para manter essa embarcação. Eles são menores de idade. Esse processo é judicial. Né? Ele vai demorar 1 ano para acontecer. Nesse 1 ano, quem vai pagar por essa embarcação não são os meus herdeiros, nem o processo. Quem vai pagar essa embarcação é você. Você é responsável, por exemplo, pela folha de pagamento da tripulação. Você tem 2, 3 marinheiros, funcionários, quem tem que quitar esse problema é seu. Ele passa a ser seu. Como é que você resolve isso? Com uma injeção de dinheiro nessa sucessão. Isso pode ser, e é muito comum, se fôssemos sócios, nós 3 aqui, de uma embarcação, nós 3 poderíamos ter seguros de vida. Por exemplo, eu e o Matheus somos beneficiários de um seguro de vida seu. Se você falece, nós compramos dos herdeiros a parte da embarcação. Isso pode ser feito numa fazenda. Eu e o Matheus temos uma fazenda. Nós 3 temos uma fazenda. Eu faleci. Você e o Matheus recebem um seguro e compram de mim, compram dos meus herdeiros os direitos sobre essa terra. Isso é o seguro é comumente chamado de sucessão empresarial, né? Mas ele é como sucessão, tá? Deixa eu só fazer um detalhe lá da pergunta do Matheus, do comentário do Matheus, do último, que é super pertinente. Eu quero frisar que seguros não são investimentos. Tudo bem? Seguros, sobretudo, e isso é muito comum, os whole lives, né, os seguros vitalícios que formam reserva financeira, eles não são investimentos. Seguro é um ativo, grana, que vai te proporcionar um swap, transferência de risco. Você tem um risco que hoje é seu. Você compra um seguro, esse risco passa a ser meu. Simples assim. Ele serve para injetar dinheiro no caixa quando a gente mais precisa. Tá? Isso é muito importante e o Matheus falou bem sobre isso, para que o produto não seja confundido com o investimento e não seja descartado como um. Tá? Puxa, eu prefiro investir do que fazer seguro. Claro, todo mundo prefere investir do que fazer seguro. Agora, a garantia do seu investimento provavelmente esteja dentro de um seguro. Então, você precisa pensar sempre nos 2 polos. Tá? É ter lastro, né? E Sim. aí assim, eu costumo muito fazer uma comparação, uma analogia com o próprio carro. Assim, dificilmente hoje você vê alguém tirando um carro da concessionária sem um seguro. Então, se você tem a preocupação com essa parte, por que não ter com as demais partes da sua vida? Por que não ter preocupação nessa parte de sucessão empresarial, na parte de sucessão patrimonial também? E uma outra questão que, assim, eu vejo que muitas pessoas buscam e tentam muitas vezes pelo investimento, e muitas vezes também a gente não consegue, dentro do mercado financeiro, trazer essa solução tão eficiente quanto num seguro, que é justamente a parte de blindagem. Então, até queria puxar essa pauta. Muitos empresários, né, amigos, clientes, frisam justamente a preocupação de sofrer um bloqueio judicial. Então, eu queria saber, né, que você explicasse um pouco se há uma maneira, uma estratégia nessa perspectiva de seguros de blindagem patrimonial. Tá. Legal. Vamos lá, tratando de blindagem patrimonial. Eu sou
A blindagem patrimonial já foi ela já esteve mais na moda, né? Não sei se a gente lembra disso. O Matheus talvez não lembre disso, mas nos meus primórdios lá da faculdade de Direito, a blindagem patrimonial era muito moda. Tá? Cara, depois da desconsideração da personalidade jurídica, né? Enfim, vai na pessoa física, a blindagem ela é muito difícil, né? Você pode... podemos criar a operação que for, né? Hoje tem lastro. O Márcio lembrou bem, né? Cara, dá para ir no mundo inteiro. Assim, a informação é muito simples, né? Cara, eu tenho um trust fora do país. Tudo bem, vamos buscar ele lá e trazer ele para cá. Não tem problema. O que o seguro tem como um ativo que é um pouco mais... que é garantido, tá? Primeiro ponto, ele precisa ter sido feito como seguro mesmo, né? Enfim, se tudo que não cheira bem, cheira mal, né? Então, ele não pode cheirar mal, né? Senão a justiça busca isso. Mas o que o seguro tem? O seguro tem uma característica de alimentar, né? Ele tem um fator alimentar. Então, é basicamente o seguinte: se eu não receber o seguro de vida do meu pai, eu não me alimento. Ou se os meus filhos não receberem meu seguro de vida, eles passam fome, né? Necessidade. Então, ele tem essa característica alimentar. Esse motivo blinda o herdeiro. Tudo bem? Então, eu sou pai do Gael da Mariá. Quando eles recebem o meu seguro de vida, a justiça não vai buscar esse dinheiro deles. Tudo bem? Se eles receberem meus investimentos, se eles receberem dividendos da minha empresa, se eles receberem aluguéis vencidos, né? A justiça consegue buscar ainda lá nos meus filhos esse rendimento. O seguro não, porque ele tem um caráter alimentar. Tudo bem? Esse é um primeiro ponto. Então, você consegue garantir que o herdeiro não perca esse valor. Quando a gente fala sobre blindar patrimônio, o seguro também pode proporcionar essa blindagem, em via de regra, para o próprio cliente. Tá? Por quê? Porque enquanto ele é um seguro, ele é uma expectativa de direito, né? Vamos pensar assim. Pode ser que eu receba, né? Então, ele não pode ser penhorado. Então, seguro de vida não penhora, porque ele é uma expectativa de direito, ou ele tem caráter alimentar, então ele não pode ser penhorado. O seguro de vida não incide em imposto de renda e o seguro de vida não tramita pelo inventário. Então, desta forma, ele facilita, sim, a blindagem de uma parcela do patrimônio, com toda certeza. Tá? Isso é bem comum. É um dinheiro garantido, né? É um valor garantido. Agora, Marcelo, na verdade, o seguro e o risco, eu diria que é um casamento, pode ser uma relação de namoro, uma relação entre amantes, eu não sei, mas é sempre uma relação bastante, por vezes, até complicada, porque dependendo muito do risco, né, daquilo que você está segurando, é o tamanho do seguro que você paga. Sim. E dependendo da matemática, às vezes, pode ser atraente, mas pode não ser tão atraente, né? Por isso, essa minha brincadeira com relação a esses três aspectos da relação risco com a relação seguro, que ela interfere literalmente no prêmio e no preço também. No agronegócio, por exemplo, a gente tem o seguro agrícola, né? O produtor rural trabalha, às vezes, com alguma tranquilidade, os que têm, porque infelizmente no Brasil o subsídio é muito diferente, por exemplo, do que é aqui na América,
né, onde o governo literalmente está por trás da produção agrícola. Eu costumo dizer que no Brasil quem não atrapalha já está ajudando o agronegócio, mas a gente sabe que querem muito, na verdade, onerar a cadeia produtiva, tirar cada vez mais, né, taxas, impostos e tudo que puderem exatamente para cobrir outros gastos, né? Isso a gente já falou em outros momentos aqui, mas, ao mesmo tempo, a gente tem, em tese, esse seguro agrícola, né, para cobrir uma eventual perda, por exemplo. E aí eu vou para o náutico, que eu diria para você que tem até uma oportunidade, porque eu já cheguei a sentar com instituições financeiras de médio e grande porte no Brasil, oferecendo, por exemplo, a possibilidade de serem criados produtos específicos até na linha de seguro para embarcações, né, para casco, para equipamentos eletrônicos. E olha, não há hoje no Brasil uma empresa, uma instituição financeira que tenha produtos específicos, né, com grande volume, por exemplo, para esse tipo de setor. Você acha que seguro é uma boa, como você disse, é um investimento, mas quem empreende na área do seguro, quem está do outro lado também faz as continhas lá e diz, não, esses números aqui não estão batendo, ele não é favorável. É o caso do Náutico, na sua opinião? Bom, o seguro agro, ele existe, né? Ele é bom, ele funciona. Ele tem uma limitação de risco, né? E o risco nem sempre é fácil de ser mensurado, por isso que as companhias não investem. Tá? O náutico, eu confesso a você que eu não conheço, tá? Talvez pelo tamanho do mercado ou pela exposição desse mercado, né? Enfim, ele seja bem restrito, mas o que eu posso te dizer, Márcio, é que, enfim, a seguradora as seguradoras, né? Elas são conglomerados financeiros muito fortes, né? Os caras não erram na conta, né? Então, muito provavelmente, se houver, ele é lucrativo. Tá? O seguro, as seguradoras são muito lucrativas, dá lucro. Se não há ainda um esforço para atacar esse mercado, e aí você traz bem a oportunidade, muito provavelmente esteja muito mais ligado às questões de marketing ou de público ou lead propriamente dito do que valor. Porque o valor é fácil de calcular, sobretudo quando você tem um bem, né? Ninguém desaparece com uma embarcação tão facilmente, né? Enfim, você tem seguros, existem seguradoras que abrem mão de determinados tipos de seguro, né? Porque havia né, um alto índice de fraude. Tá? Então, existem muitas seguradoras, por exemplo, que preferem não vender Tem um seguro famoso chamado DIT, Diária de Incapacidade Temporária. Basicamente é o seguinte, você quebrou a mão, ficou lá X dias afastado, você é dentista, quebrou a mão, você não consegue atender. Se você ficar X dias afastado, você recebe essa indenização. Né? Existem muitos seguros desse tipo, esse é o DIT. Esse é um seguro, por exemplo, que tem um altíssimo índice de fraude, sobretudo porque a classe, quem lauda o médico, quem lauda o dentista e o médico é o próprio colega, né? Enfim, então, isso já foi mais agressivo, hoje menos, então as companhias começam a investir, mas esse fator de fraude, assim, quando ele é mais fácil, as seguradoras retiram do mercado. Agora, o náutico, eu diria que não é uma questão envolvendo produto, pode ser uma questão comercial ou
ou do setor, mas não produto. Claro. Marcelo, você quer ver uma coisa? Eu também lembrei que enquanto você falava, o Matheus, que também conhece bem sobre esse assunto, e aliás exemplificou, né, aqui para a gente, logo há minutos atrás, falando do setor automobilístico, dos seguros, né, de carros que todo mundo sai hoje em dia da concessionária, da loja com seguro, porque sabe a importância, na verdade, de tê-lo, né, exatamente para aquela velha história, né? A gente paga seguro para não usar. Você paga plano de saúde, né, que não deixa de ser um seguro para você não usar. Você paga o seu seguro do seu automóvel, você também tenta não usá-lo. Automaticamente as corretoras premiam você quando você chega numa classe de bônus, né, geralmente até número 10, e aí você tem uma vantagem na sua próxima renovação, mas ao mesmo tempo tem um índice, além das fraudes, tem um índice de sinistralidade, né? Ou seja, quanto maior o índice de procura ou de sinistro daquele bem segurado, maior é o valor do seguro. Ou, por vezes, como você disse, a seguradora resolve não fazer o seguro daquele bem. Eu não sei se eu estou enganado, me corrijam se eu estiverem aqui, por favor, mas eu lembro, há um tempo atrás, que, por exemplo, carros mais populares, como um Gol, por exemplo, há anos atrás, ele tinha um seguro muito alto, porque era um carro muito roubado, né? Outros veículos de outras marcas acontecem a mesma coisa. É por isso que eu falo que a matemática ela precisa ser boa para todo mundo, mas independente desses números, né, por quem oferece o seguro, ou para quem contrata um seguro, a importância que a gente discute aqui também, Marcelo, esse é o seu trabalho, né, de fazer com que tenhamos essa conscientização e que façamos, sim, esse investimento barra seguro para que seja usado na hora certa, no momento certo, que a gente sempre acha que nunca vai acontecer. Não, comigo não acontece, com a família não, ano que vem, depois eu faço, aquela história, né? Sim. Como eu disse, né? A gente vai deixando tudo para depois. E quando precisa, o seguro não está lá. Então, eu queria fazer, na verdade, para você uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados aqui, Marcelo, se você me permitir, por favor, que é o nosso PodPay positivo ou o nosso PodPay negativo. Tá E bom. a nossa pergunta para você é exatamente nesse sentido. Você acha que o seguro barra planejamento patrimonial hoje no Brasil, da forma como ele está constituído, com todos os benefícios e barra prejuízos, se houverem, na sua opinião, é hoje um PodPay positivo, um PodPay negativo e por quê? Tá. Eu acho que ele é um PodPay positivo. Os produtos, via de regra, são bons, tá? Que a gente tem no mercado, disponibilizados. E aí, tratando de seguro, essa é uma pergunta com uma explicação mais ampla que eu preciso te trazer. Por que eu acho que ele é positivo? Pelo menos no setor de seguros que eu atuo, que é um seguro personalizado, ele pode ser vitalício, duradouro e de qualidade, né? Você está comprando de boas seguradoras, ele é super positivo, tudo bem? Mas existe no Brasil, ou existiu mais no Brasil, ainda existe um tipo de seguro que ele tem uma política para não ser pago mesmo. Como é que eu vou te explicar isso? Posso te dizer que, dependendo do seguro que você faça, esse índice chega a 90% de rejeição. Você não consegue receber. Tá? E aí eu vou te dar uma explicação técnica barra jurídica, tá? Para isso. A gente tem no país hoje seguros que utilizam um artigo do Código Civil chamado número 769. Ele diz o seguinte: olha, Márcio, toda vez que você faz um seguro comigo, se você agravar o risco por qualquer motivo, tá? Você precisa me comunicar logo que você saiba. Tudo bem? Beleza. Sob pena de perder a indenização do seguro. Ninguém sabe disso. Você nunca comunicou a seguradora do aumento de risco, né?
Quando eu trago isso para o ambiente vida, o risco do seguro, do seguro de vida aumenta consideravelmente. Vou dar um exemplo. Você mora na Zona Sul e trabalha na Zona Sul. Você tem um tipo de risco. Você mora na Zona Sul, passa a trabalhar na Zona Norte. Você tem outro risco. Você aumentou o risco. Você deveria comunicar à seguradora. Tá? O que ela faz? Por exemplo, você tem um seguro de vida e vem renovando ele lá. Seguro de vida que você contratou na sua instituição bancária. Lá. Vem sendo renovado anualmente. Enfim, está pagando tal. Um belo dia você faz um exame, tem um colesterol alto, você começa a tomar uma rosuvastatina, tal, continua pagando seu seguro de vida. Daqui a 10 anos ou 5 anos, você tem um infarto, vai acionar o seguro, a seguradora vai dizer, olha, há 5 anos atrás o Márcio teve o colesterol alterado e passou a tomar uma medicação, ele devia ter comunicado à seguradora. Artigo 769 do Código Civil. E aí você perde o direito de indenização. Tudo bem? Minha recomendação hoje, toda vez que vai fazer um seguro, você precisa fazer com seguradoras. Existem 3 hoje no Brasil que afastam esse artigo. Você precisa fazer com seguradoras que afastem este artigo das condições gerais do seguro. Você consiga contratar um seguro hoje que vai blindar a sua saúde e o seu risco para o resto da sua vida. Você não correr esse risco. Tá? Aqui eu vou te fazer uma pergunta. Quando eu vou trazer para outro ramo de seguro. Cara, você já parou para pensar por que é que o nosso seguro do carro é anual? Ô, Matheus, vamos responder em dupla, na verdade. Eu vou responder, talvez, ô Marcelo, fazendo com que a gente pare para pensar em realidades muito distintas, viu? Depois, no finalzinho, eu conto. Eu vou deixar o suspense. Por quê? Porque a gente sabe como funciona, às vezes, seguros em outros países, como, por exemplo, né, aqui nos Estados Unidos, e que a gente pensa assim, né, com relação a carro, que é a sua pergunta. Você fala, não tem alguma coisa errada. Mas, ok, vamos deixar isso para o finalzinho. Mas, anualmente, por 12 meses, eu confesso para você que eu não sei. Na verdade, imagino que seja simplesmente para fazer uma relação de 12 meses, porque ela não é anual, né? Ou seja, não é de janeiro a dezembro, a gente está falando de 12 meses. Então, eu imagino que seja simplesmente por uma contabilidade da empresa ter um controle de que menos tempo do que isso não é interessante financeiramente para ela. Imagino que seja isso. E você, Matheus? Bom, Márcio, eu vou confessar também que eu nunca tinha parado para pensar por esse lado. Nunca tinha feito essa analogia, apesar de conhecer um pouco da dinâmica. Mas acho que eu já prefiro chutar a bola para o Marcelo responder, até porque quando você estava comentando ali, ele já foi indicando que não tinha nada a ver. Então, bora lá, Marcelo. Fala aí pra gente que a gente tá curioso. É uma coisa muito curiosa. Cara, por que uma seguradora do seu carro não te liga e fala, pô, você acabou de tirar um carro zero, parabéns, faz o seguro comigo nos próximos 4 anos, né? Se você resolver vender seu carro no meio do caminho, eu te devolvo o dinheiro ou a gente substitui pelo seu carro novo. Cara, por que não é assim? Por que ele é anual? Os seguros são anuais, ele é renovado de ano a ano, ou seja, ele é recontratado de ano a ano. Porque é o seguinte, lembra do artigo 769? Hoje, eu tenho um seguro lá convencional. Eu descubro que eu tenho colesterol alto. Eu sou um cara que leu as condições gerais. Aí eu vou na seguradora e aviso a seguradora. Falo, oi, tudo bem? Eu, Marcelo, agravei o risco. Hoje eu tenho colesterol alto. Ela vai dizer para mim, bom, tudo bem. Você tem 2 alternativas. Você tem que me pagar... Seu seguro custa R$500 por mês. Hoje ele vai custar... Agora ele passa a custar 2.000. E aí eu vou provavelmente cancelar, né? Vou dizer, para mim não dá, obrigado, valeu.
e aí eu cancelei, ou ela vai dizer o seguinte, tudo bem, não tem problema, eu não vou agravar seu risco. Só que quando o ano acabar e você der entrada novamente no seguro, ela vai dizer, agora o seu risco aumentou muito e eu não vou te oferecer o risco. Vou trazer para o carro, tudo bem? Você faz o seguro de um Golf, de um Jetta, numa seguradora convencional. Ele vai custar R$8.000 durante o ano. Quando você vai renovar no ano seguinte, fala, não, agora não custa mais 8, agora custa 35 mil. O seu corretor de seguro de carro diz, sua seguradora nem te ofereceu proposta. Por que ele faz isso? Porque aumentou demais a taxa de sinistralidade. E aí as seguradoras têm a prerrogativa de não renovar ou não refazer o seguro. Então, porque o seguro ele é uma relação unilateral, só a gente pode cancelar com a seguradora. A seguradora não pode cancelar com você. Então, ela põe a validade de ano em ano. Quando terminar, eu não faço mais. Tudo bem? Isso dentro do seguro de vida é perigosíssimo. Vamos pensar, você faz um seguro com 40 anos, com 50 anos, com 60, você adquire uma pressão alta. Aí você comunica a seguradora na renovação, ela fala, agradeço o risco, mas eu não quero mais. Obrigado aí pelos últimos 10 anos que você nos pagou. Valeu. A partir de agora, eu não quero mais garantir esse risco. E ela simplesmente não faz o seguro. É por isso que os seguros são feitos de maneira anual, para que as seguradoras tenham a prerrogativa de cancelar ou de não refazer. Muito interessante, Marcelo, isso que você está falando para a gente. Tenho certeza que você está tirando a dúvida de muitos que estão aqui conosco, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não há, né, por parte do segurado, até pela cultura, eu diria assim, né, do nosso jeitinho, infelizmente, eu diria, ou até por desconhecimento, não vou generalizar, obviamente, ficar, obviamente, fazendo esses comunicados. Até porque no exemplo que você deu, se fosse, por exemplo, um colesterol, é mais fácil tratar o colesterol e voltar lá na seguradora, não sei se pode dizer, olha, meu colesterol agora está ok, vamos diminuir a pólice, e vamos renegociar aí essa minha anuidade, essa minha mensalidade. Não sei se isso é possível. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, e eu diria também, infelizmente, não é o caso, de novo generalizando, mas vamos lá. Volto para o agronegócio. Muitos produtores, às vezes, para pegar um financiamento, para pegar um empréstimo no banco, que é para o negócio dele, o gerente tem uma meta para bater da instituição financeira onde ele está alocado. E muito dessas metas, por vezes, é exatamente bater aí o número de X seguros ao mês, de X seguros ao ano. Aí faz aquilo que a gente sabe que acontece na prática, que todo mundo nega, mas que, né, acaba fazendo vistas grossas, assim, que é a venda casada. O que empurram, no linguajar da palavra mais popular? Um seguro. E aí ele acaba virando, na verdade, depreciativo. Então, aquilo que era para ser benéfico e para ser visto como uma coisa boa, para quem recebe, para quem literalmente, né, teve que engolir esse tipo de situação, porque senão também não vai conseguir os benefícios do banco, virou, na verdade, algo que você não dá a menor importância, porque você sabe que aquilo ali, você não tem nem a informação correta, aquilo ali foi na verdade, uma venda muitas vezes irregular. E isso acaba acontecendo. Então, assim, por vezes o seguro tem, né, do ponto de vista de quem adquire, quando há essa prática, obviamente, um lado mais negativo do que positivo, eu diria. Marcelo, antes de você comentar, eu até queria fazer uma colocação dentro desse ponto que o Márcio falou. Cara, há instituições que têm esse tipo de atitude. Muitas vezes é velada, muitas vezes é quase que escancarado mesmo, e por isso que a gente sempre volta, né, para aquela relação da instituição, aonde você está buscando a solução financeira, aonde você está buscando a solução patrimonial, aonde você está buscando a solução de blindagem. Então, é muito importante a gente estar, né, buscando instituições de confiança
e que buscam, de fato, entregar para o cliente a solução prevista. E não aquela instituição que funciona pró-instituição. A gente tem que ser sempre pró-cliente. E até lá no começo do programa eu até comentei que, por vezes, o produto foi muito mal vendido e que gerou esse preconceito. Então, muito desse preconceito vem dessa atitude que o Márcio acabou de relatar. Então, isso é algo assim bem questionável, mas acredito que buscando os escritórios renomados e que, de fato, que nem o Marcelo falou, excluem boa parte desses riscos, né? Se torna uma relação muito mais transparente e equilibrada. Perfeito, perfeito. Marcelo, desculpa interromper também, mas a gente tem aqui 2 minutos para a sua resposta. Nosso tempo, eu diria, infelizmente, está acabando, porque está tão legal o bate-papo aqui. A gente vai voltar a falar mais vezes, mas vamos lá, vamos lá. Muito legal. Não, vou ser muito claro. Esse é o nosso maior desafio, ou esse é nosso maior concorrente. A cultura ruim que foi implantada ao cliente e que empurra um bom produto, que é essencial para o planejamento financeiro das pessoas, por um histórico de uma venda casada, de uma compra não quista, né? Quando ele tem que fazer para conseguir algo, né? Quando o seguro é empurrado como um favor, vamos chamar assim. Esse é nosso principal combate. Tá? Enfim, a minha recomendação é exatamente igual a do Matheus. Talvez nessa linha seja um momento para você reavaliar a sua instituição e não o seu produto puramente. Muito legal. É isso. Ô, Márcio, muito bom, não né? sei se eu tinha comentado com você antes, mas o Marcelo, ele é meu primo, e até dentro dessa perspectiva dos seguros, e já contextualizando o motivo de eu estar na casa dele no ano passado, fui levar o meu cachorro, né, pro Mundial. Essa história é emblemática, Marcelo, eu tinha que contar. E eu acho que você só entrou no teu apartamento porque você tinha um seguro, porque vou te passar. Aí, Márcio, você ainda não conheceu o meu cachorro, mas é o Rudá, né, um American Pitbull Terrier. Fui levar o Rudá pro Mundial. Falei, Marcelo, cara, eu não tô achando Airbnb, velho. Me indica algum lugar pra eu ficar aí, um hotel que aceita cachorro. Ele, cara, que isso, você vai ficar no meu apartamento. Falei, beleza. E aí eu caí pra dentro, viajei, eu e o cachorro, cheguei na casa do Marcelo, fui pra exposição, tudo às mil maravilhas. E o Marcelo na fazenda. E aí ele me mandou uma mensagem, pô, Matheusão, tô voltando e tal. Eu falei, caraca, Marcelo, hoje de noite eu tenho um evento que eu não posso faltar. Mas fica tranquilo, o cachorro vai estar na tua casa, sozinho, mas tu pode entrar sem perigo, sem medo nenhum. E aí até queria que você comentasse aí, Marcelo, como é que foi? Foi tranquilo? O seguro fez diferença na tua vida ali, na sua análise? Entro ou não entro, né? A sorte que ele deve ter seguro de vida, foi por isso que ele entrou. Fala pra gente, Marcelo. Eu confesso que a minha cobaia foi a mala, a retaguarda era o seguro de vida. Eu abri a porta, tinha um pitbull na minha sala. Falei, cara, e agora? O que eu faço? Entro ou não? Né? Aí eu empurrei a mala primeiro, como ele não destruiu a mala, eu pus o pé, depois eu chamei, enfim. Mas eu liguei e falei, Matheus, velho, cara, onde você tá? Ele falou, tô num evento. Eu falei, e aí, agora eu vou entrar em casa. Posso abrir a porta e entrar em casa com o seu cachorro? Ele falou, pode, ele não faz nada. Eu falei, tudo bem, mas enfim. A história é muito bacana, mas, ô, Matheus, ainda bem que é o Marcelo, que é seu primo e que ele te ouviu. Mas eu não sei se o seu cachorro está sabendo dessas palavras. Eu, no lugar dele, não entraria, viu? Não entraria. Obrigado. Deixa para a próxima. Espero o Matheus chegar e eu vou lá, fico lá. Oh, tá cheio, São Paulo tá cheio de lugarzinho bom ali para você frequentar e eu espero o Matheus chegar em casa. Valeu, Marcelo. Foi muito legal, viu? Obrigado. Muito bom, obrigado vocês. Parabéns aí pelo PodPay. Nos falamos. Show de bola. Enfim, fico à disposição aí, Matheus, Márcio, tudo que vocês precisarem saber sobre seguros, Boa. à disposição.
Forte Bacana, abraço. obrigado. Valeu, Telo. Forte Valeu, abraço, Márcio. obrigado, valeu. Grande abraço. Valeu, Matheus. Valeu, família Pode Peixe. Isso aí, até o próximo episódio. Obrigado, valeu, gente. Tchau.